Muito antes de qualquer contato com os europeus, muito antes das guerras das grandes navegações ou da chegada do cristianismo à América, uma das nações mais misteriosas do continente já mantinha viva uma tradição oral que falava de catástrofes globais, eras de destruição e uma possível limpeza final da humanidade. Esses guardiões da sabedoria ancestral eram os Hopi. Vivendo nas regiões áridas do atual Arizona, os Hopi são considerados uma das culturas nativas mais espiritualmente avançadas da América do Norte. E suas profecias, transmitidas de geração em geração por anciãos e xamãs, falam de forma impressionantemente precisa sobre acontecimentos globais, incluindo guerras mundiais, desastres ambientais e uma época de grande tribulação. Mas o mais assustador é que, segundo muitos estudiosos, a última profecia dos Hopi, aquela que marcaria o fim de um ciclo e o nascimento de outro, estaria se cumprindo agora. Para os Hopi, o tempo não é linear, ele é cíclico. A humanidade já teria passado por pelo menos 3 eras anteriores, cada uma destruída por desequilíbrios causados pelos próprios seres humanos. A primeira foi destruída pelo fogo, a segunda, pelo gelo, a terceira, por inundações. Nós estaríamos vivendo a 4ª era, chamada pelos Hopi de o Tempo da Separação. E esta, segundo suas lendas, terminará com um grande julgamento. Os Hopi acreditam que os humanos foram criados pelo Criador e guiados por seres espirituais chamados Katinas. Esses seres, descritos em petroglifos e tradições orais, são guardiões do tempo, da natureza e das leis universais. Eles não são deuses no sentido ocidental, mas entidades poderosas que vivem em sintonia com as estrelas e os ciclos do universo. Os Katinas ensinaram aos primeiros humanos como viver em equilíbrio, respeitar a terra e honrar os espíritos da criação. Porém, a humanidade repetidamente quebrou esse equilíbrio. Tornou-se gananciosa, violenta e desconectada da terra. Cada vez que isso aconteceu, o mundo foi reiniciado. Mas agora os anciãos Hopi dizem que estamos chegando ao fim da 4ª era e entrando na 5ª. E para eles, isso significa transformação total. Os Hopi mantêm um conjunto de símbolos chamados de profecias da pedra. Desenhos entalhados em pedra, alguns com mais de 1000 anos, que descrevem a jornada da humanidade. Um dos mais famosos é o petroglifo, que mostra 2 linhas paralelas. Uma representa o caminho espiritual, humilde e em sintonia com a natureza. A outra, o caminho materialista, tecnológico e desconectado. Segundo a interpretação dos anciãos, essa segunda linha termina abruptamente em destruição. Já a primeira continua, levando a um novo ciclo de equilíbrio. Mas não é só isso. Há também uma profecia oral, conhecida como a Profecia do Povo das Estrelas, que fala sobre um tempo em que a teia será em todo o mundo, uma clara referência à internet, e em que o homem seria capaz de falar com seus irmãos a grandes distâncias, mas esqueceria como falar com seu próprio coração. A profecia também fala de uma moradia nos céus que cairá, interpretada por muitos como o desastre do ônibus espacial Columbia em 2003. Fala de rios que secarão, o que já acontece em diversos lugares do mundo, e de uma grande fumaça que encherá os céus e matará muitos, o que alguns associam à fumaça dos ataques de 11 de setembro ou aos incêndios florestais atuais. Mas a parte mais assustadora das profecias Hopi envolve a chegada de um ser celestial chamado de Katina Azul. Segundo a tradição, antes da purificação final, uma estrela azul surgirá no céu. Sua aparição marcará o início da limpeza. O céu tremerá, a terra se moverá e a humanidade passará por um julgamento espiritual. Aqueles que viverem em desequilíbrio, guiados pela ganância e pelo ego, não sobreviverão à mudança. Já os que viverem em harmonia com a terra e com seus semelhantes entrarão na 5ª era. A referência a uma estrela azul levou muitos estudiosos e místicos a buscarem correspondências com eventos astronômicos reais. Alguns apontam para a supernova que originou a nebulosa do Caranguejo, observada no ano 1054. Outros falam de futuras supernovas ou da aproximação de corpos celestes ainda desconhecidos.
Alguns teóricos ligam o Catina Azul à chegada do planeta hipotético Nibiru, ou de uma civilização estelar que retornaria para observar a transição. E se isso parecer distante demais, considere o seguinte: em 2007, uma série de observações astronômicas identificou uma anomalia azulada nos céus do hemisfério norte, visível por dias antes de desaparecer. Nenhuma explicação satisfatória foi dada. Muitos anciãos Hopi afirmaram que aquilo era o sinal, mas ninguém quis ouvir. A ciência tradicional rejeita as profecias como folclore. Mas, ao mesmo tempo, a ciência moderna tem demonstrado que estamos de fato à beira de múltiplos colapsos simultâneos: climático, econômico, social, espiritual. O mundo vive em conflito, os ecossistemas estão colapsando e a ansiedade coletiva parece crescer a cada dia. Os Hopi previram isso, e mais. Disseram que, quando os homens andassem com o olhar fixo para baixo, como fazemos com os celulares, o fim estaria próximo. Um detalhe curioso é que os anciãos sempre alertaram que o aviso final viria de uma geração que esqueceria as tradições, abandonaria os anciãos e buscaria respostas em lugares errados. Mas ainda haveria tempo, para poucos. Alguns Hopi acreditam que a Quinta Era já começou, mas que apenas os que purificarem o coração conseguirão atravessar a transição. Isso não significa o fim do mundo físico, mas o fim de um mundo de pensamento, de valores, de estruturas. O velho mundo cairá, um novo surgirá. Eles alertam que aqueles que buscarem refúgio nas montanhas sagradas, que vivam com simplicidade, cultivem sua própria comida e honrem a terra, serão os guardiões do novo tempo. Há registros de que delegações Hopi foram ao prédio das Nações Unidas nos anos 1940, 50 e 60, tentando entregar seus avisos. Foram ignorados. Há gravações e testemunhos de anciãos falando sobre a bomba atômica, que eles chamavam de a Gourd of Ashes, a cabaça de cinzas, que mataria tudo por onde passasse e deixaria a terra estéril por gerações. E isso antes de Hiroshima e Nagasaki. Também alertaram que 3 grandes sacudidas abalariam a humanidade. A Primeira e a Segunda Guerra já teriam acontecido. A terceira ainda estaria por vir. Os Hopi são um dos poucos povos que mantém viva uma linhagem espiritual ininterrupta há milênios. Eles acreditam que suas tradições foram entregues diretamente pelos Katinas, seres celestiais que, segundo alguns estudiosos, podem ser interpretados como visitantes de outro mundo ou dimensão. Eles descrevem esses seres como brilhantes, com roupas resplandecentes e capacidade de flutuar. Vivem em montanhas sagradas ou sob a terra. Alguns pesquisadores comparam as descrições dos Katinas às aparições de anjos em outras culturas, ou mesmo aos contatos com entidades extraterrestres relatadas em tempos modernos. Seriam os Katinas parte de uma inteligência superior que acompanha a humanidade há milênios? Os Hopi dizem que sim, que os Katinas vêm observar, alertar e, quando necessário, purificar. E que estamos muito próximos desse momento. Mesmo dentro da tribo, as vozes dos anciãos vêm sendo silenciadas com o tempo. Jovens se desconectam das tradições, mas os guardiões do saber continuam alertando. O tempo da grande mudança está perto. Não é mais uma questão de previsão, mas de observação. A natureza já está gritando. A terra já está tremendo. A humanidade já se separou. O caminho agora é individual. Cada um decidirá de que lado estará na travessia. Não é o fim, é o começo. Mas só para quem estiver em sintonia.